A minha filha ontem chegou da escola revoltada. Ela participou de uma eleição de representantes de sala e me contou algo que me deixou sem palavras. Crianças comprando votos. Algumas prometeram doces, outras choraram e até fizeram drama para poder ganhar. Enquanto ela falava, uma pergunta não saiu da minha cabeça. O que essas crianças estão aprendendo com a gente, adultos? Se elas já reproduzem comportamentos corruptos tão cedo, o que a gente pode esperar do futuro? É fácil olhar a situação e pensar assim, são apenas crianças. Mas as crianças são como espelho. Elas estão refletindo aquilo que está ao redor delas. Elas observam e absorvem e reproduzem os comportamentos. E não é só o que dizemos, é principalmente o que fazemos. A Bíblia fala lá em Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar para quando ela crescer não se desviar dele. Mas o que é que a gente tem ensinado para as nossas crianças? O que elas estão vendo? Nós ensinamos com palavras às nossas crianças que elas devem ser honestas. Mas o que elas estão vendo de nós, das nossas atitudes? Se ensinamos nossas crianças com palavras que elas devem ser honestas, mas as nossas ações mostram o contrário, o que estamos realmente ensinando? Se elas nos veem dando jeitinhos, burlando as regras, mentindo para nos beneficiar, o que estamos plantando no coração delas? Em Romanos 12:2, a gente tem uma chave para mudar essa realidade. O texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se queremos um mundo diferente, nós temos que começar por nós. Não adianta esperar que a próxima geração seja melhor do que nós, se nós não estamos dando exemplo de transformação e caráter cristão. O mundo precisa de exemplos vivos de caráter, dignidade. O mundo precisa de exemplos vivos de integridade. As crianças precisam de pais, professores, líderes que realmente vivam aquilo que ensinam. E sim, nós temos um desafio. Se queremos que os nossos filhos sejam diferentes, precisamos nós sermos diferentes primeiro. Como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós podemos viver uma fé verdadeira, porque uma mente transformada gera um comportamento transformado. Eu acredito nisso. E como acontece essa renovação da mente? A gente precisa mudar a nossa fonte de influência. Aquilo que a gente consome muito molda a nossa mente, molda os nossos pensamentos. E enchemos a nossa mente com conteúdos que promovem desonestidade, mentira, inveja ou egoísmo, será muito difícil viver uma vida transformada. Olha o que diz Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupa o seu pensamento. O que temos assistido, lido ou ouvido, isso está alimentando a nossa transformação ou nos fazendo nos conformar com o mundo? Um outro ponto é que a gente precisa trocar os nossos padrões antigos por novos. Olha o que diz Efésios 4:22, eu vou ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade.
Se queremos ser transformados, a gente precisa abandonar os pensamentos que não refletem a Cristo. E o último ponto é praticar a palavra de Deus diariamente. A nossa mente precisa ser alimentada da palavra de Deus. Josué 1:8 nos ensina o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quanto mais nos enchemos da palavra, mais ele nos molda. Molda os nossos pensamentos e molda as nossas atitudes. E o resultado de uma mente renovada, a gente vê no comportamento. A gente passa a agir com mais sabedoria, deixa de ser tão ansiosa, porque a gente passa a confiar mais em Deus. E uma coisa bem importante, a gente passa a buscar mais a aprovação de Deus e se importar menos com a opinião dos outros. Cessa aquela busca de aprovação das pessoas e aí a gente passa a se tornar referência de Deus para a vida das pessoas, sendo inspiração. Por isso a renovação da mente ela é essencial para qualquer cristão. Sem ela a gente não consegue experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, com uma mente transformada, o nosso exemplo é transformador. E se nós queremos que a próxima geração seja uma geração abençoada, seja uma geração melhor do que a nossa, melhor do que nós estamos sendo, isso tem que começar por nós. A transformação tem que começar por nós. Que a gente se permita sermos transformados por Deus, tanto na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir e também no nosso cuidado com as nossas crianças. E agora eu quero saber de você, o que você achou desse assunto? Você já viu crianças reproduzindo maus comportamentos de adultos? Compartilha aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso? Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Vamos juntas ser o exemplo que a gente quer ver no mundo.